Eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Amados, a palavra que eu quero trazer para você nessa manhã é sobre colheita plena, plena colheita, plena herança. E o texto que eu quero usar, na verdade o pastor Eliseu, ele está me provocando para fazer uma série sobre o livro de João. Eu já comecei, e com a graça de Deus, semana que vem, pastor Eliseu, eu quero começar ali com o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E tem um ponto ali pelo versículo 9 e 10 do capítulo 4 de João. Jesus, ele pergunta, ele fala para a mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede a água viva, são duas coisas distintas. Eu quero falar que dom é esse que Jesus estava falando. Se eu fosse você, eu não perderia a próxima semana, também não perderia hoje. Mas Jesus, ele fala de um dom que estava dentro daquela mulher. Semana que vem nós vamos conversar sobre isso com a graça de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre essa colheita plena, essa herança plena. E quero pegar uma parábola do Senhor Jesus, que a maioria de nós estamos familiarizados, mas eu quero destacar um ponto muito importante em Marcos, no capítulo 4. Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Marcos 4, a partir do versículo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, é muito importante saber acerca dessa parábola, que foi Jesus que ensinou isso aqui. Meu irmão, igreja no batel, igreja no aeroporto, só tem sentido quando nós entendemos que é para Ele, é por Ele, é com Ele, é através dEle. Amém, meus irmãos? E quero lembrar você também que Ele está nesse lugar. Se ajeite na tua cadeira, você no teu sofá, e receba no teu espírito, como se você estivesse ouvindo pela primeira vez essa parábola que Jesus compartilha conosco nessa manhã gostosa de domingo. Aliás, põe manhã gostosa nisso. Semana que vem parecia um filme de terror, de tão frio que estava, né? Hoje está essa manhã gostosa, quentinha, bênção de Deus. A Bíblia diz assim, Marcos capítulo 4. Outra vez Jesus começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco, afastando-se da praia. E toda a multidão estava em terra à beira-mar na praia. Fazendo um parênteses aqui, toda vez que eu lia isso, desde criança, eu ficava imaginando, isso aqui está errado, não pode ser assim. Como que Jesus está na praia, agora entra num barco, se afasta e vai ensinar as pessoas daqui? Sempre me via a imagem da Praia Brava de Guaratuba. Era o registro de como que Jesus, aquelas ondas quebrando e segurando no barco, e vai, e rema, e vai. Como que alguém ia ouvir alguma coisa? Até o dia que Deus me permitiu estar no Mar da Galileia, e quando chegamos num cantinho assim, o guia começou a falar, provavelmente num lugar assim, Jesus ensinou aquela parábola. Eu falei, é uma lagoa, uma água paradinha, irmão. O negócio não tem onda nenhuma ali na beira. Eu falei, a Bíblia estava certa. Não tinha praia braba ali, né? Da onde que eu estava com a cabeça de pensar isso. Mas Jesus ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E dizia na sua doutrina, no seu ensinamento: escutai, saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. Achei que você ia fazer um multimídia comigo aqui, Paulinho, jogar uma semente aqui, e vieram as aves do céu e comeram, foram levando as coisas embora. Outra parte caiu sobre pedregais, que não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Saindo, porém, o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu muito fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, germinou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Então Jesus lhes disse: quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. Amados, a primeira parte dessa parábola eu só vou passar rapidinho, não quero gastar muito tempo, e a maioria de nós estamos familiarizados. A semente é a palavra de Deus. Saiu o semeador a semear. E ele menciona alguns solos onde essa semente caiu. Ele menciona, em primeiro lugar, que a semente caiu à beira do caminho. Existem muitas pessoas que elas ouvem de Jesus, elas têm acesso à palavra de Deus, mas o solo é tão duro, é tão pisoteado, que as aves do céu vêm e facilmente roubam aquela semente. Não tem umas pessoas que você conhece há muitos anos e que parece que o evangelho não entra, o básico do evangelho não entra na pessoa? É aquele solo duro, é a pessoa, o coração fechado, a pessoa que é obstinada por algumas coisas. É um tipo de solo, ele existe. Existem pessoas que o diabo facilmente rouba a semente. Existe um segundo tipo de solo, um segundo tipo de coração, que a Bíblia fala, que é o que caiu entre os pedregais, onde não tinha uma terra muito funda. O próprio Senhor Jesus, ele explica essa palavra no versículo 16. Ele diz, da mesma forma, os que recebem a palavra em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não tendo raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. São as pessoas que ouvem e tem frases do tipo assim: rezar é bom, não é, pastor? É, rezar é bom. Ir para a igreja é bom, não é, pastor? É. Mas qualquer dificuldade, por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade em casa, que Deus é esse que deixa acontecer isso? Como que Deus é amor e meu filho está doente? Eles não têm raiz em si mesmo. E o efeito da palavra é de pouquíssima duração na vida dessas pessoas. Não tem pessoas assim? Que estão sempre questionando Deus, né? Agora mesmo, né, que aquele pastor de um partido foi preso ali no Rio de Janeiro, aquela deputada mandou matar o marido, segundo as investigações, e aí já sempre tem esse solo que se manifesta. São pessoas que já conheceram o evangelho, mas são de pouca duração, e eles ficam apontando o dedo. Está vendo, esses crentes, nenhum deles presta. É esse público aqui. Esse público não tem duração nenhuma. É nuvem sem água. Tem um terceiro tipo de solo, que a Bíblia fala, que é aquele que caiu entre os espinhos. Ele cresce, ele vai até uma altura, mas o engano das riquezas, a pessoa confunde a própria prosperidade que Deus dá para ela, e ela se atrapalha, e quando vê, ela está servindo as riquezas e não mais aquele que a enriqueceu. É um outro público, que também não é você. Já estou profetizando, você não é nenhum desses três públicos aqui. São três tipos de coração. Só que não é sobre isso que eu quero falar. Jesus, ele fala uma coisa curiosa. Ele diz, tem um quarto solo. E Jesus chama esse quarto solo de um coração bom. Um coração bom, onde a semente é lançada, e ela germina, e ela produz, vírgula. E aqui Jesus fala uma coisa curiosa. Jesus diz, a 30, a 60 e a 100 por um. Por que essa diferença? Sobre isso eu quero falar com você. O que eu quero trazer para você nessa manhã é sobre herança plena. Então nós partimos do seguinte, todos nós aqui, você que nos acompanha, você e eu não somos nenhum dos três primeiros tipos de solo, nem beira do caminho, nem da terra rasa e nem do solo que está no meio dos espinhos. Você não é esse. Partimos do princípio que você e eu somos o solo bom. O que é o solo bom? É aquele que ouve a palavra, recebe no seu coração, guarda no seu coração e permite que essa palavra nasça, cresça e floresça e dê frutos. Só que aqui Jesus, ele fala uma coisa curiosa. Ele diz, mesmo entre esses que têm o coração bom, alguns vão colher 30 vezes mais, outros 60 e outros 100 vezes mais.
E eu tenho certeza que você e eu queremos colher 100 vezes mais. E quando a Bíblia fala sobre colher 100 vezes mais, a Bíblia está falando de colher infinitamente mais. E não colher sob medida, não. Até 30 para você, até 160 para você. Não, para nós é infinitamente mais. Vamos aprender um pouco sobre isso. Já comentamos, certa ocasião, um pouco sobre isso, mas é importante relembrarmos. Amados, é interessante que nós precisamos aprender algumas coisas. Se a terra é a mesma, e essa mesma terra, Jesus diz, pode produzir 30, 60 ou 100, aonde está o problema? Na semente? Não. A semente é de altíssima qualidade e é a mesma que é semeada nos corações. É a semente da palavra de Deus. Tem todas as características de Deus nessa semente. A palavra de Deus, que é a semente, ela é semeada nesses corações. Então o problema, com certeza, não está na semente. Com certeza o problema não está na semente. Porque é a mesma palavra. É interessante, amados, que a semente, ela contém as características de Deus. Quando você recebe uma palavra no seu coração, você recebe a semente de Deus no teu coração. Vou dar um exemplo. Eu libero sobre a tua vida uma palavra de cura. A Bíblia diz no Salmo 103:3, Ele sara todas as tuas enfermidades. É uma semente que eu acabei de plantar no teu coração. Coração bom. Agora acontece alguma coisa aí dentro do teu coração, que essa semente, ela pode render 30 vezes mais, 60 ou 100 vezes. Eu pergunto para você, vamos supor que aqui todo mundo fosse cego, eu pergunto, quanto melhorou a tua visão? Alguns poderiam dizer, uns 30%. Os outros, um pouco mais da metade, 60%. Mas tem aquele grupo, eu fui curado, 100%. Que grupo você quer ser? Muitas vezes nós nos contentamos com 30%, pouco mais da metade. Já aliviou um pouco mais da metade, a tensão tá bom, eu vou me virando por aqui, eu consigo enxergar com um olho só. Que grupo que você quer ser? E por que isso acontece? Amados, é interessante, em primeiro lugar, o coração bom, que consegue produzir só até 30%, primeiro, é um coração bom. Jesus disse isso. Tem a semente da palavra, mas o problema é que ele mistura os seus valores pessoais e coloca em pé de igualdade com a palavra. Vou pegar esse exemplo do Salmo 103:3. Eu liberei uma semente na tua vida, imediatamente vem pensamento, não, mas é que o pastor não conhece o meu problema. Então você tem a semente que está plantadinha no coração e já vem uma palavra contrária. Não, o pastor está falando, mas é que ele não sabe que essa minha dor, que essa minha limitação, eu já fui em todos os médicos, eu já fui na benzedeira, já fui em todo lugar. O pastor não sabe. E esses pensamentos começam a competir com a palavra, com a semente. O solo é bom, mas ainda você deixa entrar pensamentos de derrota no teu coração. E não apenas pensamentos, mas muitas vezes, ouça isso, eles se traduzem em declarações. Eu liberei sobre você uma palavra de cura, vem um pensamento, não, mas o pastor não conhece o meu caso, ele não sabe, ele nem é médico, ele está falando porque ele não tem problemas. Um pensamento, daqui a pouco vem a declaração. Mas essa dor eu sei que nunca vai passar. E a semente ela começa a ficar esmagada e ela agora tem que competir para germinar, já não só com um pensamento, mas com uma palavra negativa. Já viu pessoas que estão sempre murmurando, não? Crentes que têm o solo bom? Isso é multimídia. A volta de Jesus vai ser assim, irmão. Quando você menos espera, voltou. Eu sabia que eu tinha que ter prestado atenção no culto. Já viu gente que está sempre reclamando, sempre murmurando? Sempre, crente, do solo bom. Irmão, como que está? Está uma droga agora. Minha empresa
não vende mais nada. Para encontrar, irmão, como é que está? Ih, é a Dilma. Meu irmão, a Dilma já nem está mais aí. Nem sei onde é que está. Estocando o vento, não sei onde é que está. Já percebeu? É um solo bom, tem a palavra, mas pensamentos e murmurações começam a ficar fortes no seu coração, e essa semente que precisa germinar e florescer vai competindo com esses pensamentos. Meu irmão, decida crer na palavra de Deus e declarar a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo nessa área de saúde. Não quero que seja assim, ok? Mas vamos supor que, e isso eu falo porque eu faço isso, e já tive experiência maravilhosa. Sabe quando está vindo aquela gripe? Uma dorzinha de garganta, uma dorzinha de cabeça, uma coriza. O solo bom, muitas vezes, ele tem a semente da cura, mas ele já sei. Agora, vou me abraçar com o Silvio Santos, comprar uma Pracur, ficar na cama e tal, porque agora eu já sei que vão ser 3 dias assim, 7 dias assim, e vai pensando e profetizando. Não é assim? Por que quando vem esses sintomas, você não começa, Jesus já me sarou. E você vai lá em Isaías 53 e declara inteiro, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas feridas nós fomos sarados. Meu irmão, você vai se surpreender que até a Pracur você vai economizar. É o mesmo solo, tem a mesma semente, mas você decide que pensamentos e que declarações você quer fazer aqui. Você começa a entender porque algumas áreas da sua vida você tem colhido só 30%? Você percebe, começa a perceber? Espera aí. Aí traga para o teu casamento. Traga para o teu casamento, tem lá uma luta, uma dificuldade. E Jesus foi na festa do casamento, lá em Caná da Galileia, e Jesus deu o presente para os noivos, o vinho. Com isso ele está dizendo, ei, eu tenho um presente para você que é alegria duradoura. E aí começa um estresse com o marido e com a marida, e mas você tem a semente, uma promessa de casar e ficar casado. Aí vem um pensamento, mas a maioria das pessoas se divorcia, não sei o que, estatisticamente, e daqui a pouco você está declarando, porque ele não presta, porque ela não vale nada, porque... e a semente não consegue, o teu casamento que podia ser pleno, podia ser um casamento vitorioso, não livre de lutas, mas um casamento exemplar, fica ali na casa dos 30%. Como é que é teu casamento? 30%. Você já pensou? Como é que estão as coisas? 30% bem. 30% bem? Como assim? Não, 30% do dia a gente tá bem, mas 70% ripa e panela voando e cabo de vassoura e rolo de macarrão. Quem quer um casamento desses? Para você, meu irmão, é 100%. Você começa a entender? Estou 30% bem. Como é que estão as tuas finanças? 30%. Deus me livre, meu irmão. Não é verdade? Os caras não falam, Deus usou livre, não é assim que falam? Sabe por que Deus usou livre? Deus me livre de um troço desse. Como é que está a tua empresa? 30%. Oh, você está bem, está acima da média. Não, meu irmão. Para a igreja, estou bem abaixo da média. Então, os 30% tem muito a ver com você receber a palavra e declarar a palavra. A Bíblia diz, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. É uma semente, está lá. Aí amanhã, segunda-feira, vem uma notícia, né, do teu comércio, do teu negócio, uma notícia ruim. E aquele pensamento, acho que não é tudo posso. Posso um pouco, posso 30%. Não, tudo você pode naquele que te fortalece, meu irmão. O 30% tem muito a ver com isso. E o mais dramático do 30%, meu irmão, é que muito crente está feliz com 30%. Só que para você tem 100%. Arno, e quem que é o que consegue 60%? Eu já 60% já me animo, já vou feliz para casa. Quem que é o dos 60%? É aquele que recebe a palavra,
que declara a palavra, mas ele enfrenta o seguinte dilema. Ele confunde problemas com fatos. Como assim, Arno? A semente está lá, a palavra está lá, ele está declarando a palavra e surgem turbulências. Não surgem tribulações, surgem. Mas é o crente que ele se atrapalha, eu falei um pouco sobre isso no domingo passado, nessas tribulações. Por exemplo, imagine que você, vou pegar o exemplo das irmãs. Homem é mais fácil, ele não se esquenta tanto com isso. Mas, Elise e também outras irmãs que trabalham com cabelo e moda e tal. Imagine que você vá num salão, irmã, e teu cabelo, quanto que é um cabelo comprido, Elise? Até aqui mais ou menos, 1 metro de cabelo. Depende do serviço. Pois é do serviço que eu quero falar. Aí você vai lá e o teu sonho é ter um cabelo, sei lá, mistura com o cabelo da Hebe, com o cabelo, sei lá, de quem, da Marilyn Monroe, da não sei o quê, da tua pastora e tal, não sei o quê. Mas deu uma coisa errada, meu irmão, e a tesoura escapou e tirou um talho aqui assim do lado e ficou brilhando aqui, sei lá, daqui. Cadê meu cabelo? Foi embora. Tentou fazer um troço diferente e a coisa foi tão diferente que quando tirou aquele tubo roxo, né, que a hora que olha no espelho assim, tem uma panela sem cabelo aqui em cima. Não pode dormir. Eu pergunto para você, isso é um problema ou é um fato? No fundo, é só um problema. Porque o cabelo vai crescer de novo. Então, irmã, se console. Tuas filhas já não cortaram o cabelo uma da outra? As nossas já fizeram isso. Chegava em casa, o que aconteceu aqui? Tinha um talho aqui, não resolvi melhorar o cabelo da minha irmãzinha. Isso é um problema ou é um fato? É um problema, porque o cabelo vai crescer de novo. Um fato é quando, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente e tem que amputar uma perna, por exemplo. Isso é um fato. Só que esse crente que colhe 60%, ele sabe muita coisa da Bíblia. Mas diante de pequenos problemas, ele começa a sucumbir. E ele deixa de crer no Deus poderoso diante de pequenos problemas, diante de pequenas situações que na verdade não são fatos. É a pessoa que confunde problema com fato. Quem é você diante dos problemas? Como que é a tua fé diante das lutas do dia a dia? Eu posso dizer um pouco quem é você, porque há 5 meses atrás você era uma pessoa, hoje você está muito mais forte. Muitos acharam que não iam sobreviver até hoje. Muitos acharam que não iam conseguir estar em pé. Pois é, muito prazer. Estamos terminando agosto e você está aí forte, saudável e bonito. Você percebe isso? E quanto crente se desesperou nesse tempo por confundir problema com fato? Um dia você vai dar risada dessa máscara. Como que eu podia fazer isso? Isso não é um fato. Você não combina com essa máscara. Por mais bonitinha que seja, né, já tem um bordadinho que a avó fez, um tricô que a tia fez, um ponto cruz que não sei. Por mais que... Isso é só um problema, isso não é um fato. Você consegue entender isso? Só que tem gente que mesmo tendo a semente, mesmo sabendo a verdade, acha que essa máscara é um fato. Isso nunca mais vai mudar. Não, meu irmão. Quando você menos esperar, você vai ver que você não vai precisar mais usar essa máscara. É interessante, amados, que nós precisamos, ainda para entender melhor isso, nós precisamos saber diferenciar o nosso estado dos momentos que vivemos. O teu estado, meu irmão, a Bíblia diz em 2 Coríntios que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é você. Arno, mas aconteceu um problema, aconteceu um pecado, aconteceu um tropeço, aconteceu uma luta. Isso são momentos pelos quais você passa. Quem colhe 60% ainda às vezes confunde o seu estado com o seu momento, a sua posição em Cristo Jesus com o momento que está atravessando. Se você não viu a mensagem do domingo passado, ouça quando eu falo sobre Noé. Quem era Noé? Sobre a sua identidade.
Os 60% eu diria que se encaixa aqui ainda em pessoas que ainda têm problema com a sua identidade em Cristo. Mas 60%, baita negócio, imagine, quem quer colher 60%? Ih, pastor, para mim é o pensamento do sujeito que pensa, bom, se eu chegar no céu e puder ser lixeiro, tá bom. É o tal dos 60%, já ouviu isso ou não? Quem já ouviu isso? Se você puder ser lixeiro, meu irmão, primeiro vai estar desempregado, não entra no céu desse jeito. Quando digo entrar no céu, deixa eu explicar aqui, né? Reinar em vida e vida eterna. Mas Arno, estou curioso para saber o 100%. O 100%, no meu entendimento, irmão, ele tem a ver o solo, a semente, mas com o dono do solo, que é você. São homens e mulheres que entendem o seu papel sobre a terra. Eu te dou um exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Tinha mais Sadraques, tinha mais Mesaques e Abednego naqueles dias. O mesmo solo, a mesma promessa de livramento de Deus, só que na hora H se dobraram a estátua de... Como é que é o nome da estátua do Nabucodonosor? Se dobraram. Esses três não. Ele sabe de uma coisa? A minha confiança é tamanha no Criador. Ainda que eu tiver que morrer, não estou preocupado. A pessoa que colhe 100%, meu irmão, aí tem a ver com o solo, a semente, mas com o dono do solo. É uma decisão. Deus, eu decido crer no Senhor. Eu decido crer no Senhor. É interessante, amados, que são pessoas, são homens e mulheres, como Abraão, que diz em Romanos capítulo 4, versículo 18, você não precisa abrir, fala que Abraão creu contra toda esperança. Ele creu que até uma coisa que nunca tinha acontecido, que Deus podia ressuscitar o seu filho. É a pessoa que está lá no seu negócio, e mesmo que não entre um cliente, ele vê a loja cheia de clientes. É o sujeito que olha para o seu casamento e está vendo destruição, mas ele vê paz, ele vê restauração. É o sujeito que olha para o seu corpo enfermo e diz, eu me vejo sarado, eu me vejo curado. Tem a ver com a decisão da pessoa de crer integralmente na palavra de Deus. Um exemplo que eu vi de um pastor, uma vez eu gostei muito, é como um agricultor, ele lança sua semente, e aí ele começa a orar. Deus, manda chuva, Deus manda o sol, Deus manda o frio, Deus manda o calor. Meu irmão, pensa um agricultor estressado. Você já fez isso? Eu já. Já ficou estressado para fazer crescer um pé de feijão, pedindo sol, pedindo chuva, pedindo frio, pedindo calor, pedindo vento, pedindo não sei o quê? Já fez isso ou não? Desde o primário que você plantou um feijão lá no algodão molhado lá, o agricultor que colhe 100% do ponto de vista de Deus, ele coloca a semente no solo e sabe o que ele vê? Quando todo mundo vai ver a lavoura e só vê aquela terra lá, não tem nada, ele já vê a colheita, meu irmão. É aí que está a diferença. Você lança, você recebe a semente da palavra de Deus no teu coração, e mesmo que teus olhos naturais não estejam vendo uma plantinha ainda, você já vê a colheita. Comece a perceber isso na tua vida. Comece a perceber isso na tua vida. Você recebe uma palavra de cura, e mesmo que ainda esteja com dor, já se veja curado, porque é o que a Bíblia diz. A Bíblia, o próprio Senhor Jesus, ele ensinou que quando nós oramos, nós devemos crer que já recebemos. Esse é o solo bom que colhe 100%. Você está lá no teu comércio, no teu negócio, e você fez uma oferta, um dízimo, alguma coisa. Deus, eu já estou vendo uma grande colheita. Nesse endereço dessa igreja ali no Batel, não é livre de tribulações. E muitas pessoas me perguntaram, mas por que, quando, por que agora, a pandemia, o valor e o custo? Meu irmão, eu estou vendo a colheita. Eu falei para aqueles moços, todo mundo empenhado, vamos pôr um som aqui, vamos pôr não sei o quê. Eu falei, põe o som que você quiser, eu só estou vendo a colheita. Eu só estou vendo aquele, eu estava mais preocupado aonde que é a piscina do batismo. Não, porque aqui nós vamos pôr não sei o quê, vamos pôr não sei o quê. Meu irmão, eu só quero saber onde vai ser a piscina do batismo. Porque eu quero ver aqueles jovens que vão sair numa sexta-feira para beber, para se drogar, e vão chegar de cabelo molhado em casa, falando em línguas,
Filho, o que aconteceu com você? Mãe, eu não sei, mãe, eu fui lá no lugar e tinha lá 3 númerozinhos com ponto no meio. Que número, filho? Não sei, acho que era 3.1.6. O que é isso? É uma rodovia? Não sei, mãe. Mas quando eu vi, eu estava na água. E agora? E estou falando essas línguas e não consigo parar, mãe. Amém, meu irmão? É isso que eu estou vendo. É isso que eu estou vendo. Eu não estou vendo outra coisa ali. Você consegue ver isso? Você consegue ver isso? Aí a gente me fala, mas por que no Batel, o lugar mais caro? Eu falei, aliás, isso já nos persegue, vocês são uma igreja de rico. Eu falei, pode profetizar. Quando a gente começou a comer um cristaba, 25 anos atrás, junto com o pastor Pio, o nosso segundo endereço foi o Hotel Rayon, na época era novinho, 5 estrelas. Vocês são metidos, igreja de rico. Meu irmão, um estava endividado, outro estava devendo tudo, só que era o lugar mais barato. Eles já começaram a profetizar. Aí quando a gente construiu aquele templo que está lá até hoje, lá, não, eles têm dinheiro do jogo do bicho. Eles recebem dinheiro do exterior. Eu falei, quer saber? Pode profetizar. Nós recebemos dinheiro, eles são traficantes. Certeza, eles são traficantes. Certeza. Pode profetizar à vontade, meu irmão. A gente recebe o dinheiro do faraó, a gente recebe o dinheiro do Egito e nós vamos avançar com essa obra, meu irmão. E eu estou vendo aquela turma se convertendo. E nós vamos ter um problema sério de lugar. Já estamos tendo um problema sério de lugar naquele. E o sujeito falou, aqui nós vamos pôr uma caixa assim. Eu falei, meu irmão, põe mais para lá. Mas por quê, pastor? Eu vou pôr mais uma cadeira aqui. Mas aqui nós podemos fazer ele queria fazer o pessoal da mesa, né? Ele escolheu um canto para a mesa, daí ele quer fazer uma mesa. Como é que é o nome da mesa? Ele até usou um nome em inglês sofisticado, que é uma mesa que fica perto assim. Tem um nome, como é que é o nome disso? House mix house, uma coisa assim. E o cara, ele falou assim, não, pastor, então aqui uns 2x2, né? Ele saiu assim, eu falei para o arquiteto, viu? Dá 1x1 no máximo para ele, que eu vou pôr mais 2 cadeiras ali. Não espicha muito esse negócio, não. Eu estou vendo a colheita, meu irmão. Quem colhe 100 por 1, ele vê a colheita. Amém, meus queridos? Comece a ver o teu casamento restaurado, meu irmão. Pare de reclamar. Pastor, mas você não sabe a anta que é meu marido. Abençoe. Pastor, mas é a minha marida, não posso trocar. Não, não pode trocar. Tem que abençoar. Comece a ver a colheita. Comece a ver a colheita. Comece a ver a colheita. Lá na tua empresa, né? Algumas limitações, algumas dificuldades. Comece a ver a colheita. Você ainda é daqueles que creem que Deus pode colocar um dinheiro na tua conta assim, inesperado ou não? Não, eu não aceito, está amarrado. Se vier, eu vou pesquisar para ver se dá onde... Meu irmão. Aleluia. Não é interessante, irmãos? Você percebe como dá para colher plenamente? Herança plena. E herança plena, meu irmão, tem a ver com ver a semeadura. Lá em Gênesis 26, eu termino aqui. Em Gênesis 26, versículo 12, a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1. E era um ano de escassez. Outro dia o pastor Eliseu vai pregar sobre isso. Ano de escassez. Ele semeou e colheu 100 vezes mais. Hoje, eu lembrei de um testemunho que eu vi esses dias, um amigo meu. Ele é jovenzinho, começando a vida dele de contador, e ele me contou isso. Ele falou, Arno, eu vou te contar uma experiência que eu tive quando era jovenzinho. Eu estava tão apertado, mas tão apertado, eu não tinha carro, não tinha nada, mas eu precisava de um carro para atender meus clientes. Na época do Corsa, lembra quando nasceu o Corsa, anos 90 ali? E eu cheguei na falecida de Pávia, cheguei, olha, eu queria um consórcio. Ah, tá, o senhor escreve aqui e tal. Mas quando que corre? Não, hoje, amanhã tem um sorteio, mas esse aqui já não entra. Não, mas eu tenho que participar desse sorteio. Não, mas não é assim que funciona. Não, então me chame alguém que faça isso funcionar. Não, mas não. E ele foi importunando, preencheu o cadastro. E cada um que vinha lá, ele falou, olha, eu quero que você coloque a minha pedrinha lá nesse sorteio que vai ter amanhã. Tá, mas não é possível, não é possível, não é possível, até que foi possível.
E ele foi pro tal. Quem que vai em sorteio de consórcio, né? Quem que vai? Só crente mesmo, né? Aí foi lá e, por alguma razão, deixaram colocar o númerozinho dele lá, ainda era aquelas bolinhas, assim, não sei se é assim até hoje, não sei se é. E adivinha que número saiu? Exatamente o dele. Ele falou, eu orei, eu precisava do carro, pronto, acabou-se. Você percebe que dá para colher 100%? Você percebe que você não faz parte das estatísticas do mercado, da média? Não é para você isso? Você recebe no teu espírito essa palavra? Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.